Olá pessoal, que bom a gente estar aí de volta com o programa Reflexões para a Vida. No nosso devocional, nosso tempo de estudar juntos a Palavra de Deus, meditar um pouco nas coisas do reino dos céus. A gente está estudando atualmente o livro de Lucas, lendo alguns textos. E eu quero deixar bem claro, irmãos, que o que a gente tem feito, que eu tenho feito aqui, não é esgotar as possibilidades desse texto. Deus vai falando aos nossos corações a cada leitura, a cada releitura. E nesse momento, no que eu vou ler hoje, o tema de hoje é motivos de alegria. Pode ser visto outras coisas e mais coisas ainda num texto bíblico. Mas o que Deus revelou para a gente pensar nesse dia é sobre isso. Qual o teu motivo de alegria? Onde você se alegra? E se a gente pensa nas coisas do céu, de Deus, a gente pode pensar onde a gente se alegra na fé, que seria outra pergunta. Na vida poderia ser no futebol, vendo um filme, escutando música, com os amigos, tal. Mas eu quero trazer agora a alegria de pertencer ao reino, né? Onde você se alegra com respeito à fé. Para muitas pessoas seria a igreja, cantar, momento de comunhão, né? Momento de estar junto com os irmãos. Esse é o motivo de alegria, pertencer agora a um grupo, ser amado, amar as outras pessoas. Tudo isso é válido e é importante. Isso também traz motivo de alegria. Mas eu queria trazer aqui para a gente pensar onde os discípulos do Senhor, aqueles 70 que saíram evangelizar, encontraram alegria, que serve como referência também para nós, de como a gente pode se alegrar na fé. Onde você encontra realmente a alegria de servir a Deus, né? Eles encontraram alegria em algumas coisas que eles fizeram, que serve como referência para nós. Então abra lá sua Bíblia, em Lucas, capítulo 10, do versículo 17 em diante, que diz o seguinte: Os 72 voltaram muito alegres e disseram a Jesus: Até os demônios nos obedeciam quando, pelo poder do nome do Senhor, nós mandávamos que saíssem das pessoas. Jesus respondeu: De fato, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Escutem, eu dei a vocês poder para pisar cobras e escorpiões e para, sem sofrer nenhum mal, vencer a força do mal, vencer a força do inimigo. Porém, não fiquem alegres, porque os espíritos maus lhe obedecem, mas sim, porque o nome de cada um de vocês está escrito no céu. Interessante aqui, Jesus falando da alegria verdadeira, né? Mas o que eu fico pensando, a alegria dos seus discípulos, o que levou eles a ficarem felizes, né? E encantados com o poder de Deus. E o que Jesus falou para eles. Ou seja, para muita gente o fazer a obra é motivo de alegria, sim, e deve ser. Mas para Jesus, a verdadeira alegria é saber que a gente pertence, que os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Mas irmãos, pensando nesses dois textos, nesses textos e o que Jesus fala, algo a gente tem que entender, que é o motivo de grande alegria para os discípulos era libertar vidas. Eles se alegravam nisso. Mas eles faziam isso. Irmãos, uma das funções da igreja, do reino de Deus, é livrar as pessoas das forças do mal, das forças de Satanás, das forças diabólicas que dominam as pessoas. Às vezes a gente esquece isso. Mas quando a gente vê pessoas sendo transformadas, libertas, milagres acontecendo, isso reforça a nossa fé. Outra coisa que esses discípulos faziam, além de ter esse poder que Jesus falou, eles anunciavam o Evangelho. E no anunciar o Evangelho é que se manifestava o poder de Deus. Irmãos, outra coisa que a gente vê bem claro aqui, que Jesus deu poder e autoridade para que a gente não tenha medo. Nada vai acontecer àqueles que estão realmente firmes ao Senhor.
Hoje eu gostaria que as pessoas pudessem pensar nisso de outra maneira, com alegria, né? Mas parar de buscar só um evangelho egoísta só para si mesmo. Olha só a diferença, esses discípulos se alegravam em fazer a obra de Deus, em libertar as pessoas. E eu te pergunto, você tem feito isso? Você vê nas tuas orações autoridade para transformar vidas, para libertar, para curar realmente dessas forças do mal? E aqui a gente não está vendo ele convidar pessoas para frequentar um lugar. Apenas eles libertavam as pessoas e falavam do reino, convidando a serem seguidores de Jesus. Como eu falei antes, ele é um amigo, ele é próximo, e eles iam falando desse relacionamento com Cristo. E era um povo que estava fazendo essa obra. Mas também Jesus chama a atenção de algo muito, muito peculiar que acontece aqui e que acontece hoje. O perigo de a gente se apaixonar pela obra de Deus, por estar fazendo as coisas do Senhor, seja tocar, cantar, frequentar, e esquecer a verdadeira alegria que a gente deve ter de pertencer ao reino dos céus, ser salvo, ter o nosso nome escrito no livro da vida. Sabe por que Jesus falou isso? Porque para muitas pessoas a alegria dela é fazer a obra. E aí, a partir do momento que alguma coisa acontece, ela deixa de fazer, ela perde a alegria do evangelho, perde a alegria de servir a Deus. E isso é que é pra gente pensar. A tua alegria está em quê? Em fazer a obra ou pertencer a esse reino? É um detalhe bem sério. Porque quando você tem a tua alegria nessa certeza, nessa nova vida, não é por falta de tempo ou por falta de oportunidade que você vai deixar de se alegrar em Deus. Ou por falta de oportunidade, como eu falei. Porque muita gente perdeu a alegria da fé porque perdeu seu ministério, deixou de fazer o que fazia por causa do trabalho, por causa de encrencas de igreja, como sempre tem. E aí a alegria de servir a Deus cai. Sabe por que cai? Porque a nossa alegria estava focada no lugar errado. A nossa alegria tem que estar focada na salvação que a gente tem em Jesus. Entenda isso. Você é salvo. Você pertence ao Senhor. E por pertencer ao Senhor, você vai fazer a obra sim, vai se alegrar em fazer a obra. Mas se parar e se tiver algum problema, isso não pode roubar a tua alegria. Presta atenção nisso, irmão. Muita gente, por causa disso, acaba se tornando religiosos, frequentadores de igreja, que não entendem o amor de Cristo. Sabe o que acontece com muitas pessoas que eu tenho visto hoje, que não querem saber mais de Deus, não querem saber mais de igreja? Porque elas dedicaram a sua vida a uma obra humana, boa até, e de repente por alguma coisa parou aquilo. Mas Deus não parou. Eu vejo muitos amigos que trabalham principalmente em questões sociais e investiram toda a sua vida em ajudar outras pessoas. E de repente foram, deixaram de lado, ou alguma pessoa cortou eles desse trabalho. Aí eles deixaram, pararam. Muita gente hoje não quer mais saber de igreja porque alguém passou à sua frente ou começou a fazer o que ele fazia e hoje não quer mais saber de Deus. Irmãos, e a fé cristã está se esvaziando dessas pessoas e muitas igrejas estão ficando vazias e o número de pessoas que não acredita mais em nada por causa de frustrações é grande. E essa frustração é porque ela dedicou seu tempo, seu talento de maneira errada. Não é que ele fez as coisas erradas, mas a expectativa foi errada. Irmãos, o que me motiva, o que te motiva, deve ser a certeza, a convicção de pertencer a Deus, de saber que pertence a uma família de Deus. E esteja lá fazendo o que você gosta ou não fazendo, a tua alegria tem que estar no Senhor. Porque a alegria do Senhor, sim, é a nossa força. E aqui é um conselho, ou
como você possa entender, você que está desanimado de fazer a obra de Deus, não deixe de fazer, porque você tem que pensar no seguinte: por que você desanimou? Foi porque você parou de fazer o que gostava, ou porque as pessoas não gostavam do que você fazia? Você pode até ficar triste com algumas coisas, isso faz parte da vida, mas você não pode deixar de fazer a obra do Senhor e se alegrar no lugar certo. É se alegrar na salvação que você tem em Jesus, não nos méritos de fazer a obra de Deus, do número de pessoas que são salvas, número de pessoas que te ouvem ou que não te ouvem. A tua alegria tem que estar focada em Cristo, porque senão você corre um risco de se frustrar e querer abandonar tudo e ficar triste. Principalmente você, líder, você que é responsável por um grupo. Não te alegre no grupo, te alegre em Deus e na certeza da tua salvação. Amém? Fique na paz. Se você está passando por um momento difícil, nós podemos orar por você. Então mande o seu motivo de oração via SMS ou WhatsApp no 8404-4148. Vamos orar? Pai querido, nos ajude, Pai, a enfrentar aquelas pessoas que não compreendem a nossa maneira de viver, Pai. Aquelas pessoas que nos rejeitam, Pai. Aquelas pessoas que nem procuram entender o que nós pensamos. Deus, eu peço por eles, Senhor. Muda o pensamento, Pai. Mude o coração, Pai. E Deus também transforma aqueles que não conseguem se livrar do passado, Senhor. Que vivem todo dia a mesma história, lamentando uma perda, uma dor, uma rejeição. Senhor, opera um milagre. Opera um milagre, Senhor. Mostre uma nova direção para essas pessoas. Mostre que a vida, Pai, é muito maior, Pai. E obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e tudo que o Senhor vai fazer na vida do meu irmão. É isso que eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Venha assistir às nossas reuniões na Igreja Batista de Forquilinhas, Rua Manuel Porto Filho, número 99, às quintas-feiras e aos sábados, às 20 horas. Também nos reunimos na Igreja Batista do Rio Tavares, na SC 405, número 2563, em frente ao Supermercado Rodrigues. Aguardamos sua visita. Meu irmão, a gente está falando de restauração, de responsabilidade cristã. E você é responsável pela vida de outro irmão. E por isso que você deve conhecer mais a palavra, para que você possa ajudar, para que você possa ensinar. Por isso que eu quero te convidar a fazer parte dessa escola de discípulos. Venha ser um discípulo do Senhor Jesus. Venha aprender e conhecer realmente os planos de Deus para nossas vidas. Não é apenas um curso bíblico, teológico, não. É uma forma de entender o plano do Senhor e conhecer a vontade de Deus para esse mundo. Então faça a tua matrícula, ainda dá tempo. Se inscreva no nosso curso e conheça mais a palavra. Não muito só para você, mas para tu ajudar outras pessoas. E outra coisa, nos ajude a transmitir essa mensagem de reflexão. Monte grupos de estudo bíblico em suas casas. Coloque esses áudios para ouvir em sua casa e debata, ore junto, para que Deus possa operar um milagre na vida do teu irmão, da tua irmã, das pessoas que estão ao teu redor. E aprenda cada vez mais qual é o plano de Deus para a sua vida. Então nos procure e fique na paz. Se você deseja ouvir essas mensagens via WhatsApp, mande um recado para o 8404-4148 ou visite o nosso site www.reflexõesparavida.com.br.